Começa agora na Rádio Trianon e na internet. Salve o tricolor paulista, amar o clube brasileiro. O programa São Paulo Raiz. Muito boa tarde, torcedor tricolor, sejam muito bem-vindos. Aqui é o programa São Paulo Raiz, que começa agora na Rádio Trianon 740 AM e também pelo Facebook. Eu sou o Cacá Gouveia e aqui ao meu lado está um time de muitas feras, hein? Como você já conhece. Ao meu lado esquerdo está Ricardo Flight, jornalista, mantém o blog Crônicas do Morumbi. Muito bem-vindo, Flight, novamente. Fala, Cacá, Ronei, Inácio, um abraço pro Alex também, que tá lá, que hoje não pôde vir, mas tá acompanhando a gente, tem seus compromissos. E vamos em frente com o São Paulo Raiz, terceiro programa, e agora até que enfim desencantamos, né? Porque uma vitória que nós tivemos que suar sangue em cima do Vasco, e nós vamos debater bastante isso. Só antes de passar a bola pro Ronei, mandar um abraço pro meu amigo Arquibaldi, o nome dele. Arquibaldi. Mas o apelido dele é Neto, entendeu? Grande São Paulino. O Marcelo, do Tabloide São Paulo. E o Rodrigo Nascimento, do torcedores.com. Segue o jogo. Tá certo. Também aqui com a gente, Inácio Barreto, sócio do São Paulo desde sempre, frequentador do Morumbi de todas as horas. E já tem ali, como bem disse o França no programa passado, tem a cadeira cativa na Curva Norte, lá na arquibancada. Desculpa, foi o Rony que falou. Boa tarde, Inácio. Boa tarde galera tricolor. Já parabenizando os quase 23 mil São Paulinos que compareceram quarta noite no Morumbi para dar aquela força para o nosso time, tá? E gostaria também de mandar um abraço para alguns amigos, o Bruno Bonavita, que é um cara que frequenta a arquibancada de São Paulo há mais ou menos 75 anos. Só. O Léo Natan, também o Piá e o grande Sung, um grande São Paulino. Tá certo. Também com a gente, Rony Altieri, também frequentador do Morumbi das Antigas, foi lá buscar o Leônidas na Estação do Brás. Grande Rony, articulista, foi articulista aí da revista Tricolor Mais Querido. Boa tarde, Rony. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera que tá nos ouvindo e nos vendo também, né? Como diz o Ricardo, saímos do sufoco, né? Agora vamos criar energia para poder partir em frente. E aproveitar para mandar um grande abraço pro Bressani lá em Bragança Paulista, que tá devendo um churrasco lá pra gente. Pô, o Mitsu, não é verdade? Trucada, churrasco. Truco com churrasco, exatamente. E o Mitsu Matsuyama, tá onde? Na Dinamarca, que não tá lá no Japão, também escutando e assistindo a gente, tá? Como eu sempre digo, é sempre muito bom falar do São Paulo. E agora com a vitória na última quarta-feira é melhor ainda. Tá certo. E hoje, infelizmente, o França, né, o Alex Bourgeois não tá com a gente. Correm boatos de que ele foi vendido pelo Leco. E o Leco já passou ele pra frente já. Correm boatos, né? Mas daqui a pouco ele aparece de alguma forma aqui no programa, o quadro dele tá em pé. Bom, você então está ouvindo o programa São Paulo Raiz. Estamos de volta, meu amigo torcedor, e olha só, hein? Não se esqueça de mandar pra gente aí um recado, um áudio, né? No WhatsApp do programa. Agora temos WhatsApp aqui no São Paulo Raiz. Anota aí, 11 94542 8608. 11 94542 8608. Mande o seu áudio, coisa rápida aí, menos de um minutinho, só uma saudação. Vamos fortalecer aí a nossa torcida, beleza? E antes aí da gente ainda começar os debates, eu também vou mandar o meu alô, né? E tem aí a galera de vários grupos de WhatsApp aí que acompanham o programa. Mandar um abraço aí pra galera do São Paulo, do SPFC Anticoxinha, do São Paulo FC Tricolor e também o grupo São Paulo Raiz Torcida, né? Olha só, o programa agora tem o seu grupo no WhatsApp. Que maravilha, né? E também toda a galera aí que acompanha o programa pelo Facebook, vai mandando seus áudios. Hoje a gente vai rolar já alguns áudios aí do pessoal que acompanha o programa. E por fim, agradecemos o nosso amigo Cláudio Terezo, do site futegolretro.com, né? E o site futegolretro.com é parceiro do nosso programa e tá aí
junto com o São Paulo Raiz, vai oferecer aí na próxima semana mais essa camisa ao torcedor São Paulino. Beleza? E para você ganhar aí, para você concorrer a essa camisa, é muito fácil. Você tá vendo aí o vídeo agora pelo Facebook? Basta curtir e compartilhar com a hashtag São Paulo Raiz. Curta e compartilhe com a hashtag São Paulo Raiz e conte o seguinte, conte onde você estava e o que estava fazendo quando o São Paulo foi campeão da Libertadores de 1992. Tem muita gente que tá fora dessa aí já, hein? A galera Já tava nascendo. A galera que chegou depois, que chegou aí depois de 1990 já tá fora, hein? Não, já tava na barriga da minha mãe. O problema é a resposta de quem nem tava na barriga da mãe. Né? Então vamos ver. A melhor resposta, o melhor comentário aí vai levar essa camiseta oferecida pela Futebol Retrô. Falando nisso, vamos anunciar aqui, reforçar, já foi divulgado na nossa página no Facebook do São Paulo Raiz, o vencedor da camisa oficial do São Paulo de goleiro de 1997, que foi na época da primeira camisa do Ceni, foi o Eduardo da Silva. Lá da cidade de Cotia, né? O Eduardo da Silva da cidade de Cotia, ele já até a gente já publicou aí o vídeo dele de agradecimento, né, pela camisa, ele mostrou aí a camisa, entra lá, beleza? Bom, então é isso, 11 945 42 8608, tá aqui, ó, tá na tela aqui pra você poder guardar aí o número e mandar aí o seu recado. Então curta e compartilhe com a hashtag São Paulo Raiz, onde você estava e o que você estava fazendo quando o São Paulo foi campeão brasileiro campeão da Libertadores de 1992. E para isso, vamos ouvir o hino do nosso amado clube brasileiro. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte. Depois de ouvir aí o hino nacional brasileiro, como bem disse o Flight, nesta quarta-feira, até que enfim saiu a Uruca. Ufa! Sai zica, né? Sai zica! Depois de 9 jogos, o nosso amado clube brasileiro voltou a vencer. E a vitória sobre o Vasco, é um dos destaques do programa. Não é Vasco, é Vasco. É Vasco. É Vaísco. Vasco, né? O Vasco, aliás, grande freguês do São Paulo, grande freguês. Né? Além da vitória sobre o Vasco, nós vamos falar aí também sobre a volta do Hernanes, né? E tá aí com a contratação do Hernanes, a diretoria quer ou não quer tirar o foco? Como é que tá esse negócio? E o Marcos Rocha vai chegar? Tem mais alguém por vir? Qual é a conversa? Né? Na quinta-feira surgiram boatos aí de que o São Paulo estaria interessado no Conca. Entrou aí na disputa pelo Conca com o Sport Clube Recife. E tudo isso a gente vai falar aí agora no programa de hoje, tá certo? Então vamos em frente, vamos ver agora o gol do Lucas Prato na vitória sobre o Vasco e depois a gente vai falar então sobre a volta do Hernanes, sobre o que quer a diretoria com essa contratação. Daqui a pouco a gente volta. E aqui vem o São Paulo, bora tocada, recebe o Cueva, aí vem o peruano, tentou pro Prato, gol! De 1 minuto! O Cueva recebeu, levou a marcação do Paulão, a infiltração do Lucas e perdeu. E aí a bola tocada do Wellington nem em profundidade para o Cueva. Vem no Prato, ele bate no contrapé do Martin Silva, fraquinho, mas foi no canto. É isso aí, meus amigos. Com esse gol, o Lucas Prato deu a vitória do nosso tricolor sobre o nosso grande freguês, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Na quarta-feira, gelada lá no Morumbi. O Inácio esteve lá na Curva Norte, né? Mas vamos falar então, vamos começar a falar aí desse jogo. O gol que saiu no começo da partida. Então vamos começar com o Inácio que estava lá. Inácio, o jogo todo, o gol saiu no começo, mas o que você fala da postura do time em relação até a domingo, o que você achou de diferente? Não, eu acho que já mudou a postura, a pegada do time tá diferente, né? E todo time que joga em casa tem que ter essa postura, ir para cima nos primeiros minutos. E o gol logo de início ajudou muito o São Paulo, né? No primeiro lance nós fizemos o gol. Tirou um caminhão das costas. No segundo lance,
O Wellington nem perdeu um gol incrível. Mais um, né? Mais um, que aquilo ali poderia ter definido praticamente o jogo, né? Mas depois disso, o São Paulo voltou a ser um time com pouca profundidade, muito toque de bola. Toque de lado, né? De lado. Nós temos um grande defeito no time, que é a nossa lateral direita. Entra Bruno, sai Bruno, entra Buffarini, sai Buffarini. Continua muito fraco. O Bruno não consegue acertar 2 passes de meio metro. Mas ontem já também achei que o Cueva, talvez pelo fato aí da contratação já do Hernanes, ou mesmo já ele tem uma sombra. Mesmo ele já estando, eu senti que ele está mais magro. Ele jogou bem, mas faltou o último passe. Depois da cobrança da torcida, sempre né, também, o último passe. Ele saiu ovacionado pela torcida ontem, né? Na substituição. Porque todo mundo, no fundo, acredita no Cueva. Sim, o Cueva ele é um bom ele jogador. Tá avacalhando ele mesmo. não é um craque, cracaço, mas assim, ele é um bom jogador. Ele ditou ontem o meio-campo de São Paulo, né? E faltou o último passe. Nós tivemos aí a oportunidade de matar o jogo. E uma outra questão. A nossa bola aérea continua terrível. Os últimos 10 minutos foi um sofrimento para quem estava no Morumbi. Aliás, o Rodrigo Caio tirou um gol embaixo da trave. Sim. Né? Mas a bola chega na área do São Paulo pelo alto, é um bate-rebate, sobra para um, sobra para outro, ninguém consegue chutar. Então, temos essa dificuldade. Realmente, a gente precisa de um zagueiro mais alto, mais encorpado. Mas o Arboleda tem 1,87, hein? Sim, o Arboleda. Fazer o Michael de volta. O Rodrigo Caio... Não aceitamos devolução. O Rodrigo Caio até tem boa impulsão. Ele não é um cara com uma impulsão ruim. Mas a bola aérea do São Paulo é uma grande preocupação. Mas isso daí é uma montagem que o Dorival, com o tempo, agora depois do jogo contra o Grêmio na segunda-feira, ele vai ter uma semana cheia, né? Vai começar a implantar o sistema dele, porque ele sabe das deficiências, então é uma questão de tempo. Eu acredito bastante no Dorival. Além do Dorival ser um ótimo técnico, ter experiência, sabe montar time... E tem uma coisa que me chama muita atenção também, que pode parecer besteira, mas não é. Ele é um cara muito equilibrado, muito ponderado, e isso o São Paulo precisa dessa postura nesse momento, porque tem muita coisa conturbada no São Paulo. Então isso é também importante. O que eu senti na arquibancada, o torcedor, em geral, tá mais aliviado sem a presença do Rogério como técnico. Eu não quero, assim, mas a gente nem precisa mais tocar o assunto Rogério, porque já é passado, mas eu sinto até o próprio time um pouco mais leve. Sim. Né? E a torcida também. Quando o Rogério era técnico, a gente via algumas discussões, polêmicas. Briga entre São Paulinos. Isso daí deu uma bela acalmada aí na última semana. Né? O Dorival, eu achei ele... assim, muito cabisbaixo na entrevista em Chapecó, mas ontem eu já achei ele com uma outra postura, né? Uma postura mais assim, equilibrada, evoluída, e eu acho que com ele a gente vai conseguir sair desse buraco. E a impressão também que me passou é que o time se conscientizou que esse jogo contra o Vasco era uma situação limite. Falou assim, ou a gente entra para arrebentar, ou a gente vai se fuder, entendeu? Porque se a gente perdesse mais esse jogo em casa, aí a coisa ia desandar, porque agora pela frente nós temos o Grêmio e temos Botafogo fora, Curitiba em casa e fechar Bahia com o Bahia lá. Entendeu? Então, para fechar os 19 primeiros jogos do turno. Bom, pegando esse gancho aí que você falou, né, de entrar com mais pegada, eu já quero vou até perguntar aqui pro Rony o seguinte. Rony, goleamos de 1-0, né, pra gente... Vamos pra Paulista. Goleada de 1-0, né, nessa situação goleada de 1-0. Mas o fato do time ter mudado a postura, bom, isso é uma coisa. Agora outra coisa é o seguinte, ajudou o fato de o Vasco não ter vindo com o Luiz Fabiano, tá sem o Breno, Nenê não jogou, né? O Douglas já saiu fora foi pra Inglaterra, né? Se eu não me engano, né?
Acho que foi pro, não sei se foi pro Manchester City, não me lembro. Mas o Douglas foi embora. Então o Vasco veio Baleado. Veio o Vasco, baleado. né? O Vasco veio o Vasco, né? veio o Vasco. Veio normal o Vasco. Né? Entendeu? Exatamente, é. Ajudou, né? Ajuda, Se bem Inácio. que no domingo passado contra a Chapecoense, a Chapecoense também estava bem desfalcada, né? É que tem um pouco de história nisso daí, né? Enfrentar o Vasco, como a gente comentou agora há pouco, né? Então o Vasco tem dentro do Morumbi esse sentido alentador pro São Paulo. Do São Paulo ganhar e não perder jogo do Vasco dentro de casa. Exceto 89, com aquele gol do 89, Sorato. O título, esquece isso. exatamente, vamos esquecer isso daí, é chorei verdade. cedinho, eu tava lá, rapaz. Eu também estava lá, mas enfim. Então, assim, algumas coisas, eu fiquei bastante feliz, como todo mundo, é claro. A gente não podia ficar diferente, apesar de tenso, né, até o final do jogo, mas a gente ficou bastante feliz, até porque eu ganhei um bolão, cara, sabia? Ganhei o bolão na empresa, eu botei São Paulo 4-0, 4 gols do Prato, e ganhei o bolão, cara, porque foi uma goleada isso aí também. Isso daí pra gente foi uma goleada, Naquele cara. contexto, o gol valeu 4. Valeu 4 Tem peso gols do 4. Prato, exatamente. Então, realmente, a gente, o Inácio colocou bem, o time começou bem agitado, bem pra cima e tal, depois caiu numa normalidade, talvez até natural. Nós estamos falando de um paciente que tá na UTI, né, que de repente teve uma melhora aí, evoluiu um pouquinho, conseguiu de alguma maneira, né, fazer o gol e garantir o resultado nos 89 minutos depois, né? Então nesse sentido o São Paulo. Agora tem um efeito legal que se for por causa disso, aí os jogadores estão fritos, né? Talvez tenha sido a viagem de ônibus. Então agora é começar a jogar. Foi tempo para refletir. Mas a viagem de ônibus, ela a princípio ela ia acontecer de Chapecó até São Paulo, mas no meio do caminho parou em Curitiba, eles pegaram um voo e... Não, eu tô dizendo com relação ao susto e a possibilidade de ficar 12 horas do ônibus. Para um jogador de futebol hoje em dia, né, é o fim do mundo, porque tem jogo em Salvador também nós vamos ter. E aí vira moda, se pegar... Desculpa, termina, depois eu... Não, então, e se pegar, você já viu como é que fica. Vimos, de alguma maneira, um São Paulo melhor. Tinha me assustado muito. O São Paulo tinha tomado 7 gols nos últimos 3 jogos. Né? Nós tomamos 2 gols do Atlético de Goiás, nós tomamos 3 gols do Santos, sendo 2 de cabeça, 2 dentro da área. Nós tomamos gol da Chapecoense, em que o Renan ficou enfiado debaixo do gol, e até minha avó já falava, área pequena é de goleiro, né? O Renan foi recuando, o cara subiu quase em cima. Então, assim, tem problema para resolver. A Arboleda chegou agora, mas naquele gol do Chapecó teve falha de marcação do Júnior Tavares também. Teve. Não, a origem do gol, no segundo gol, ele perdeu uma bola que, né, ele saiu driblando 2 vezes o jogador e perdeu a bola. Então, assim, mas enfim, são falhas que eu sei que acontecem para um time que está na situação que o São Paulo estava até a quarta-feira. O que a gente espera agora? Eu estava comentando com o Inácio. O jogo-chave é segunda-feira, amigo. Segunda-feira pega o Grêmio, com time reserva, com time titular, seja lá o que for. E tem que ganhar do Grêmio. É o Grêmio, é mais uma decisão. Sim, e tem mais uma situação. Na segunda-feira, a rodada ela já vai estar toda completa. Então a gente... O São Paulo já sabe o que... Então, o São que Paulo... tem que ganhar. Com certeza. Tem que ganhar. Porque hoje o São Paulo se encontra a um ponto para sair da zona de rebaixamento. Só que todos esses times jogarão até domingo, né? Sim. Então nós temos que ver... E pode acontecer de ganhar de novo. Pode ser, e que ganhe de novo e não saia da zona de rebaixamento. Verdade. Tendo que pegar o Grêmio. Vitória é importantíssima. É importante lembrar isso, bem colocado pelo Inácio, porque senão tem muita gente já falando que vamos pro aeroporto, vamos pra Paulista, calma. Eu acho que nós estamos saindo de uma situação complicada, tem muita coisa ainda pela frente, né? E eu friso, não é nada mais que a obrigação do São Paulo sair dessa condição. Sim. Né? Sim. A gente vibra, fica feliz, comemora, mas nós estamos vivendo algo que jamais nós vivemos. Já tivemos... 2013 passamos. 2013 passamos, mas não dessa forma. Sim, nós não chegamos quase... Nós ficamos em penúltimo lugar há 2 rodadas. Empatamos o jogo com o 20º. Com lanterna, da forma que foi. Então... Jamais o São Paulo passou por uma situação dessa. As perspectivas eram sombrias mesmo. Ô, Cacá, antes de passar a bola para você, sei que você quer fazer as considerações, eu quero apontar só 2 coisas. Uma, atuação do Jusilei e do Petros ontem. Esses caras, assim, e a gente tem que imaginar que esses caras vão evoluir. Eu achei que eles foram muito bem, porque eles conseguem fazer uma dinâmica de marcar, mas também de distribuir a bola e chegar ao ataque também. Isso vai dar...
eles vão arrebentar com o passar do tempo, a estabilidade de um técnico, Dorival. E eu vou arriscar uma coisa aqui, ó, contrariando muita gente. O Dorival vai transformar o Arboleda num grande zagueiro. Tomara, Deus te ouça, né? né? Tomara. A hora que tiver um sistema defensivo mais treinado, mais ajustado e a equipe num todo mais equilibrada, esse Arboleda, ele tá meio estabanadão e tal, mas esse cara, ele lapidado pelo Dorival, esse cara vai arrebentar. A única coisa que ontem eu não concordei com o Dorival foi a substituição do Cueva pelo Cícero. Isso realmente... E tem entrado com o Ney na também, realidade, eu não consigo entender o Cícero no São Paulo Futebol Clube. Ele tinha a possibilidade ontem de ter colocado o Lucas Fernandes, que Sim. tem entrado muito bem. É verdade. Não, Nos jogos. é verdade mesmo. O Lucas tem dado uma vida nova pro São Paulo. Tem trazido um pouquinho mais de gás pro time, né? A gente tem percebido isso nas vezes que ele entra. Precisa talvez ver, Inácio, se ele está em condições físicas de repente suportar um jogo todo, né? Talvez seja esse o critério de não ter entrado ainda jogando. Não, sei. tudo bem, não tem entrado, mas pelo menos ter substituído o Cueva. Verdade. Porque o Cícero, ele não tem as mesmas características que o Cueva e nem que o Lucas Fernandes. Mas aí ele quis proteger O o time. Cícero né? não, o Cícero não tem característica nenhuma. Com o Cícero. Ele quis proteger o time com Com o o Cícero, Cícero. e analisando o jogo, o que o Cícero errou de passe, Errou bastante. dando alguns ataques pro Vasco, foi uma grandeza. É verdade. O Vasco pressionou bastante. O Cícero em campo, o São Paulo joga com 10 e o adversário sempre com 12. Não, e tem, que maldade. além do Cícero... Verdade, meu, o Cícero é muito ruim. Se eu tenho uma crítica, Nossa, se eu tenho um questionamento Nossa. a fazer o Dorival, é insistir no Wellington Nem, cara. Ó, Mas isso dá um programa inteiro. Verdade. Bom, seguir o jogo. Wellington Vou te falar. Neu, a força divina, nos Vou te concedeu uma contratura muscular, talvez. No Que ombro isso? ainda, que Pelo nem amor uns- de Deus. Foi no ombro o problema eu li que dele? Foi um problema no ombro. Talvez, tudo bem, foi pro ombro, que desça pra perna esquerda, Não. fique no joelho direito, uns 4 meses fora. eu vou te falar, falando do Cícero, só tem 2 pessoas no mundo, 3, que gostam do Cícero. Olha lá. Rogério Ceni, a esposa do Cícero e meu pai. Tá pra nascer quem gosta do futebol do Cícero, Então além são desses 4. 3. A mãe dele também deve gostar dele. Vai, tudo bem, a família, vai, vamos estender a família. Mas não dá, o Cícero não dá, é muito ruim, bicho, é muito ruim. Pelo amor de Deus, tem que ir embora logo. O dia que der, pelo amor de Deus, manda embora, com a Alex. chegada Esse você tem que vender. Com a chegada do Hernanes, com certeza o espaço fica ainda claro. menor. pra ele. Menor. Manda o Cícero pra Cotia pra ver se ele aprende com a molecada, se ainda tiver tempo. Então é o seguinte, né, com essa vitória aí sobre o Vasco, a gente subiu aí pra 17ª posição com 15 pontos, né? Então já estamos mais perto aí de Mas sair, ainda na né? zona de Ainda na rebaixamento. zona de rebaixamento. Sim. Mas mais perto de sair aí dessa incômoda situação, né? Temos um jogo agora, depois de amanhã, né? Importantíssimo contra o Grêmio. E apesar de que o Rony já falou aqui de que esse é o jogo, não tem jeito. Concordo com o Rony. Esse é o jogo, o Esse vai dar próximo um é o parâmetro muito bom para esse novo possível, São Paulo. é. Ainda que seja muito cedo, considerando o tempo que o Claro, Dorival claro. tá lá. Mas assim, vai mostrar se realmente esse time tem brio mesmo, tem força para suportar a pressão e projetar o que ele vai poder oferecer. E eu tenho certeza que depois de amanhã, segunda-feira, nós teremos mais de 40 mil pessoas Boa. no Morumbi. Estaremos lá. Pô, tem que lotar esse Morumbi contra o Grêmio. É. Mesmo sendo uma segunda, Que hora que é o friorenta. jogo mesmo? 8 horas. 8 horas, 20 horas. 20 8 horas. horas é um bom horário, né? Eu acho um Excelente bom horário. Excelente Um bom horário. horário. Pela previsão, não deve chover. Então a torcida tricolor tem que comparecer Não, em e peso. foda-se, mesmo que chover, o torcedor nesse caso tem que ir, entendeu? Diante dessa situação, porque como a gente disse há pouco, mesmo que vença o Grêmio, a gente, dependendo dos outros resultados, a gente vai permanecer na zona de rebaixamento. Verdade. A coisa não é brincadeira, não. Isso. Bom, é verdade. Quer Oi. falar aproveitando isso daí, a gente pode falar dos próximos jogos. Então manda bala, vamos falar É. aqui. O São Paulo, depois do Grêmio, na segunda-feira, às 20 horas no Morumbi, vai enfrentar o Botafogo no Rio, dia 27 de julho, Sábado. num sabadão às 16 horas. Pela 18ª rodada, volta a jogar em casa contra o Curitiba, que vai ser numa quinta-feira, 19h30. Esse horário aí é meio
meio complicado para quem É, a gente trabalha, Pra quem tem que trabalha, sair. é complicado. Mas vai, Bom, todo mundo, né? Todo mundo que trabalha. e aí pelo menos. fecha o turno contra o Bahia lá no no Na estádio, Arena. na Arena não, vamos falar Fonte Nova. A Arena é muito Nutella, né, meu? Aí no dia 6/8, domingão. Aí falou assim, bom, que todos os santos nos ajudem a fechar o turno aí lá contra o Bahia. Pelas contas aqui que eu tô fazendo, o Ricardo foi falando dos jogos aqui, pelas contas que eu fiz, a gente chega a 27 depois desses 4 jogos. Eu acho Você que a acha gente que faz consegue... 10 pontos? Não, a gente faz 12 pontos, nós Ah, estamos 12 com 15. pontos, Nós 4 jogos, 3 pontos cada um, nós chegamos a 27. Zona de beleza. Libertadores. Nós ou não? faremos Né? 8 pontos, eu tô achando. 2 vitórias em casa, 2 empates fora. Beleza. Eu já acho que tá a bem gente, otimista, apesar né? de o Bahia ter feito uma boa partida contra o Atlético, né, ganhou de 2-0. É. Aliás, o segundo gol, um golaço. Né? Golaço, Juninho, né? É, e apesar do Bahia ter feito uma boa partida, eu acho que, bom, e se mantiver, né, se o Bahia mantiver aí esse ritmo, eu acho que a gente ganha lá dentro, cara. O campeonato tem muito altos e baixos. Tem. O time do Avaí, Tem. ele ganhou do Grêmio, Fora, na Arena, Verdade. ganhou do Botafogo, de Empatou com o 2 a líder. 0 no Rio, né? Então, assim... e tomou 4-0 do... Foi 4-0 ou 4-1 do Curitiba em casa? Perdeu em casa do Então, Curitiba. exatamente. Então, Mano, O campeonato é muito louco. É, cara. exatamente. O Curitiba que perdeu da Ponte de 4-0. Também. É um negócio Se for desastroso, assim, né? nesse momento mãe de Ná que a gente faz aqui no palpitômetro, né? Eu acredito que o São Paulo vai fazer 7 pontos. Ele vence com muita raça e determinação o Grêmio, perde para o Botafogo, vence o Curitiba em casa e empata com o Bahia. Eu acredito em 7 pontos nesses 4 jogos. Não, eu tô entre 8 e 9. Acho que eu tô 8 pontos aí. Tô nessa com a minha- 2 vitórias e 2 empates. A minha dúvida é só o Botafogo fora. Eu acho que os Na outros verdade, 3 jogos... na verdade é. um empate só e ganha do Bahia. esse jogo 10 com o pontos. Botafogo, a gente tem que perceber que eles têm Copa do Brasil. Não, eles foram eliminados já da Copa do Brasil. Não, eles têm Copa do Brasil, né, se eu não me engano. E eles têm Libertadores também. Então, e a possibilidade também do Grêmio, independente, que óbvio, a gente tem que ganhar, talvez possa até vir com um time mesclado. Porque na quinta-feira eles têm Copa do Brasil com o Atlético no Paraná. Né? Se bem que eles ganharam de 4-0 o primeiro jogo. A grande questão do Grêmio, além de ser um time muito bem montado, e o São Paulo está nessa fase saindo da coma, do estado de coma, né? É que é o seguinte, agora diminuiu a distância para o primeiro colocado. Não, você imagina. Então, assim, a chance do Grêmio agora encostar... Tá os 6 caras- pontos só de diferença. É agora. sangue nos olhos, não é verdade? Mas não, legal, não. tudo bem, eles vão vir com sede ao pote. Se o Dorival conseguir montar alguma coisa, alguma engenhoca ali interessante, ele pode tirar proveito Não, disso não. também. Tem que fazer Não o é esquema verdade? que o França falou, né? Qual que é? O Ferrolho. Ferrolho, isso é mais... Chacazinho. É o Ferrolho, Mas né? ó, o Tem que vai fazer. ter de corintiano torcendo pro São Paulo na segunda-feira, hein? Então, essa é Isso é bom ou é uma ruim? pergunta boa. Falando nisso, de torcer, na quarta-feira, vocês acham que o São Paulino torceu pro Corinthians contra o Avaí? Não, nem a pau. Não, nem a pau, bicho. Não, não. Não dá, mano. Não dá. Muita gente torceu. E continua torcendo. Não. Não, Tem que verdade. torcer. É Não tem compreensível. Eu, Aí é- eu torço pro São Paulo. aí é cara. racional, Eu torço pro São Paulo. São Paulo tem que fazer a parte dele. É isso. É isso, vamos É embora. isso, cara. Não dá. Ok. Eu não torço pro. Ó, Aliás. Só pra registrar, o programa é tão democrático que a galera que faz aqui a produção do vídeo, que é o Paulo da Box Media TV, ele é corintiano. Ele é corintiano e tava aqui acenando pra gente. Não torci, não. Então, Aliás, deixa eu fazer o. Flight, só um minutinho. Não, desculpa, vai. Cacá. Vamos encerrar esse Vamos assunto. trocar, por favor, no próximo programa, essa galera? Tá bom? Bom, Vamos ter que mudar, né? É só pôr a camisa do São Paulo no cara, não tem Bom, problema. Pô, aí ele vai abandonar o programa. Vamos em frente. meu amigo São Paulino. É isso mesmo, ó. Mande um recado pra gente então pelo WhatsApp. Vamos repetir o número aqui. 11 94542 8608. 11 94542 8608, né? Tá aparecendo aí o número na sua tela. A gente vai colocar o seu recado aqui no ar. Mande o seu recado de áudio, né? Um recadinho rápido, coisa breve, beleza? E é o seguinte, você tá vendo agora aí a camisa, quem tá assistindo pelo Facebook, né? Tá vendo aí a camisa que a Futebol Retrô vai oferecer aí ao torcedor tricolor,
beleza? Que vai ser sorteada aí essa semana. E é uma camisa, viu, Cacá? Você tava olhando ela aqui, rapaz. Essa camisa é social do São Paulo. Isso aí é pra ir pra Não, casamento. É casamento, é pra ir no batizado, é pra ir Roupa de no gala. trabalho, né, cara? No trabalho dá pra ir com essa Não, um paletó. e uma gravata aqui fica Rapaz bem, cara. do Cai céu. bem, Aí cai fechou, bem. é. Bonita, é bonita. Bonita camisa, parabéns. Camisa aí oferecida pela Futebol Retrô. É. Mas Pessoal que curte camisa antiga, que coleciona, é só entrar no site futegolretro.com. Muito Isso bom. mesmo, futegolretro.com. Lá você encontra camisas retrô de equipes, réplicas de camisas retrô de equipes nacionais e internacionais. E olha só, se você não for o sorteado, não tem problema, viu? Porque aí você entra lá, dá uma olhada numa camisa e compre a sua. Porque ó, o preço é mixaria, meu. É mixaria, dá pra comprar, cabe no orçamento, futegolretro.com. E mais um também, o Flight falou aqui, do Paulo, né? Da Box Media. Então, meu amigo, tá vendo aqui? Você tá vendo aqui também. boxmedia.com.br, beleza? Acesse lá, faça o seu orçamento. Essa transmissão quem faz é a Box Media. Vocês estão vendo a qualidade que é. Então, não tem erro, hein, meu? boxmedia.com.br. Qualquer tipo de evento é com eles, hein, meu? Entra lá, dá uma olhada no portfólio da Box Media. Eu ia falar do Paulo, né? Não é só o Paulo, a Box Media é uma grande equipe. Então entre no site boxmedia.com.br, dê uma olhada no portfólio e contrate aí os serviços dessa rapaziada, beleza? Vamos seguindo? Vamos, agora tem que falar a profecia. Né? Chegou o profeta, meus amigos. Chegou o profeta. O bom filho a casa torna. Hernanes assinou com o Tricolor por uma temporada. Ele veio por empréstimo aí do Hebei China Fortune, né? Hebei China Fortune. Eu vou pagar a cerveja, repete o nome aí pra gente. Hebei China Fortune. Perdi a cerveja. China. Né? Hebei China Fortune, né? E o Hernanes lá estava no time B. Não, tem uma questão aí, estava no time B, não estava, como é que é esse negócio, né? Mas antes da gente debater aqui o assunto, na mesa, a gente vai ouvir o França. O Alex Bourgeois não tá aqui, mas ele mandou aí o comentário, não só sobre a chegada do Hernanes, mas o custo dessa chegada do Hernanes para os cofres do São Paulo Futebol Clube. Então começa agora o quadro Mercado da Bola. Futebol SA. Como funciona o mercado da bola? Olá, sou eu de novo. Voltei para falar da chegada ao São Paulo do Hernanes, o profeta. Quem sou eu para falar de profeta? Mas enfim, ele chegou. Esperamos que possa desenvolver no São Paulo um excelente futebol. Mas eu tenho algumas considerações. Não são críticas, são mais considerações. Hernanes é um ótimo jogador, jogou muito bem, bicampeão brasileiro pelo São Paulo, jogou bem na Europa, na Lazio especialmente, depois jogou alguma coisa na Juventus, não jogou muito bem na Inter, foi vendido por 33 milhões de reais para o Hebei Fortune da China, time da Liga Chinesa, onde ele infelizmente amargou o banco de reservas e não joga desde 21 de junho, ou seja, é um jogador que hoje é uma incógnita no sentido que não joga há praticamente um mês, vem de um futebol que, com todo respeito, é muito aquém do nosso, ou seja, demanda menos do atleta, tanto do ponto de vista físico, como tático, como técnico, ou seja, é um jogador que vai precisar de um certo tempo de adaptação de novo ao futebol brasileiro e ao futebol do São Paulo. Ele não é um jogador, digamos assim, promessa, né? Muito pelo contrário, ele tem 32 anos e vai custar 500 mil reais por mês aos cofres do São Paulo, ou seja, 6 milhões de reais por ano. Você pode falar, vale, não tem problema, ele foi ídolo, óbvio que a torcida adora, como adorou a vinda do Lugano, como adorou a vinda do Rogério Ceni, mas a questão que eu coloco na mesa, para debate, né? Não estou afirmando, é uma pergunta. É o jogador que vai resolver? É o jogador que o São Paulo precisa neste momento para resolver a situação do Z4? Não seria melhor, na minha humilde opinião, ter trazido jogadores que estão aí no Brasil, muito mais baratos, e que conhecem o que é
disputar uma zona de rebaixamento, como, por exemplo, William Potker, que saiu da Ponte Preta para o Internacional, como, por exemplo, Camilo, que estava no Botafogo e que acabou de sair também para o Internacional. Ou o próprio Valdívia, que saiu do Internacional para o Atlético Mineiro. Ou seja, nós podemos falar aqui um tempão de jogadores que estão prontos, que entrariam jogando, que já têm não só condição de jogo, mas conhecem como o que é viver uma zona de rebaixamento, que estão acostumados a isso, que podem trazer muita coisa para o time e ajudar o São Paulo a sair dessa situação nesse momento. Essa é a minha humilde opinião. Tentaram isso com o Lugano, não deu certo. Tentaram o Rogério Ceni, também não deu certo. Não porque eles são ruins, mas o Lugano, porque no meu modo de ver, não é mais um jogador, digamos assim, em atividade. Ele é um jogador que passou um pouco, talvez muito, a fase dele. O Rogério Ceni, eu acho que tentou com muita, digamos assim, com muito respeito e com muita ousadia, tentou fazer um futebol mais moderno, um futebol mais para frente. Eu acho que o São Paulo não está nesse momento, como eu já falei. Eu acho que o São Paulo precisa de um futebol mais pés no chão, mais humilde, mais cascudo, mais retranqueiro, mais fechado, para poder ser essa situação. Precisa reconquistar confiança do jogador e credibilidade. Essa é a minha visão de jogo. É isso, essa é a minha opinião sobre o Hernandes. Espero que ele dê muito certo, mas ele é uma aposta, vamos ter que esperar um tempo para ver quando é que ele vai poder voltar e em que condições ele vai voltar. Muito obrigado, um abraço de novo, tchau. Bom, a gente ouviu aí o França, ele falou aí que ele falou aí que o Hernanes vai custar aí R$500 mil por mês ao São Paulo. Essa colocação, Cacá, é importante do Bourgeois, que nós apelidamos aqui para ficar uma coisa mais raiz de França, porque as notícias que saíram nos sites, saía assim, ó, São Paulo pega Hernanes a custo zero. Isso não é verdade. Não. Assim, como a gente sempre falou desde o primeiro programa, a gente tem que elogiar no momento que fizerem coisas boas. Eu acredito que foi um golaço da diretoria, mas também não pode escamotear e falar que foi a custo zero, porque é um custo de 6 milhões ao ano, né? 500 mil por mês, é o maior salário do São Paulo. Mas tudo bem, vamos debater aqui as perspectivas para o Hernanes no Tricolor. Sim, o Alex falou uma coisa interessante no vídeo. Ele falou assim, ó, o Hernanes, é muito bom ver o Hernanes de volta, mas aí ele pondera, será que não era melhor ter trazido um jogador que está acostumado a brigar nessa parte de baixo da tabela, né? Como foi o caso do Camilo, que saiu do Botafogo, foi para o Internacional, e aliás lá no Botafogo ele estava de canto, né? Ele falou numa conversa também, ele falou do Valdívia, que saiu do Inter e foi para o Atlético Mineiro, e é banco no Atlético Mineiro, e é jogador que também está acostumado a esse tipo de jogo, né? Até porque ano passado brigou com o Inter para não cair, né? Fé de queda, né? Porque caiu com o Inter. Tem uma questão só, desculpe, Cacá, só uma questão que é sempre importante pontuar com relação às contratações do São Paulo. O que a contratação do Hernanes tem de diferente? E tem esse ponto de salário que é importantíssimo, faz parte da finança do clube, mas nesse momento é aquilo, né? Quem quer dinheiro, o cara joga dinheiro pro alto e vamos trazer quem dá para trazer. A diferença do Hernanes, talvez, para os outros jogadores, é que o Hernanes tem uma identificação com a camisa do São Paulo. Sim, um histórico vencedor incrível. Isso. Claro que nós não estamos trazendo o jogador do tri do Muricy, né? Mas nós estamos trazendo um jogador que conhece a camisa do São Paulo. Vamos guardar as devidas proporções. Nós trouxemos o Raí para um jogo e o Raí deu o título pra gente, né? Você está falando... Não estou falando a mesma coisa do Hernanes. Eu estou dizendo que é importante sempre a gente deixar destacado que é uma pessoa que, apesar de estar fora, de estar no time B da China... 7 anos fora, um monte de coisa, é um jogador que tem identidade com a camisa do São Paulo. Isso é muito importante. E é um cara que já jogou muito bem também. Verdade. Então, assim, a grande incógnita que a gente toca nesses assuntos é foda, porque... O pessoal já fala que a gente é hater, que a gente é corneta.
Pô, eu acredito que todo mundo adorou a contratação do Hernandes Isso. nesse Lógico, momento. lógico. Tenha dúvida. Pela representação e tal. Emoção e razão, né, Emoção Ricardo? e razão. Isso. Então a gente tem que ter esse debate, que é Isso. o seguinte. É uma prática, eu sempre insisto nisso, que é uma prática muito comum no futebol brasileiro, diante de problemas, e ainda mais o São Paulo afundado nessa situação da zona de rebaixamento. Todos os clubes praticam isso aí, buscar no passado soluções para o presente. Verdade. Então o Hernanes, ele teve uma passagem pelo São Paulo, foi para Lazio, teve uma boa temporada na Lazio, Sim. não tão boa na Inter e na Juventus. Aí ele foi vendido por 33 milhões de reais aos chineses do Rubem. Ele sabe o nome, o Kaká que Rubem- conhece o Vamos nome. lá. Fortune. Ebay China Fortune. Exatamente. China. Aí, só que China Fortune. vale ressaltar que ele não estava sendo relacionado. Ele foi empurrado para o time B chinês e disputou apenas 6 partidas, marcando apenas 1 gol. Agora, ninguém tá aqui, pelo amor de Deus, sabe? Vamos analisar, refletir, pensar. Ninguém tá aqui zicando. Isso, A gente- gorando, cara. Gorando, É. cara. A gente só tá falando baseado em dados, Claro. em fatos, que isso também mostra que se for aquele Hernanes que jogava aquela bola, beleza. Claro, ele não tá inserido naquele mesmo time vencedor tricampeão brasileiro. Ele vem sob um novo contexto do São Paulo na tabela, um novo contexto político, um novo grupo de jogadores. Acredito que ele não tenha esquecido de jogar bola, mas não dá pra cravar Não, que ele não. vai falar arrebentar. Mas eu, A gente acre- torce mas eu pra que ele faça isso. acredito que se ele realmente tiver em boas condições físicas, né? Porque o jogador ele tá no banco de reservas, mas ele deve estar treinando Sim, no clube, né? E Até tem a porque- motivação de Tem a motivação estar ruim lá e falar, Sim, não, eu tenho que ir. tem a, claro, tem a motivação é de claro. estar voltando para um time onde ele ganhou tudo, Isso. onde ele é respeitado, A casa onde ele dele. é idolatrado pela torcida. Sim. Ontem, E vai ser acolhido, sem dúvida. Claro que vai. Não, vai ser bem acolhido pela torcida, assim como Lucas Prato e Jusilei foram quando chegaram, e com esse agravante, vamos dizer assim. as redes sociais do São Paulo explodiram com a notícia da contratação verdade. dele, Sim. né? Logo cedo, Não, né? E Eu ta- assim, ele vai ser bem acolhido como foram esses dois que eu citei, e com esse agravante da identificação que ele tem. Sim. E tem, com um a torcida. segundo, e tem um segundo aspecto que eu acho muito importante com relação ao Hernanes. Ele é um cara extremamente profissional. Com certeza. Né? Então É. você vê, nós estamos falando de identidade com a camisa e nós estamos falando de conduta. Sim. Né? E O tem Hernanes bola, e nunca... tem bola também. Talvez tem o Cueva, bola, né? o Cueva, Pronto. que sabe jogar bola, aprenda Com conduta certeza. com o Seria Hernanes. isso. E nós estamos falando de um meio-campo de Jusilei, Petrus, Hernanes e Cueva. E Cueva. Quer dizer, Perfeito. não perde para nenhum meio-campo do de futebol jeito nenhum. brasileiro. E aí Exatamente. cabe ao Não, Dorival eu tô- dar um padrão É isso tático. Agora Que não- ganhamos o meio de campo. né? Agora a gente não pode cobrar nada do Dorival, porque não pode, entre aspas, porque Não é pode, muito. Pode cobrar, mas é muito cedo. Assim, pô, o cara vai ter Sim, depois do jogo contra o Grêmio, que ele vai ter a primeira Nossa, semana, né? Essas contratações, a do Hernanes principalmente, excelente. O time que a gente discute, né? O time da diretoria, né? Porque Nessas soa contratações. como desespero. Isso é Sim, inegável. soa não. É É desespero. É desespero. Então, É. assim, aí se você fala isso, já ninguém tá querendo melar. Eu fiz a analogia, até conversando com vocês outro dia, sobre isso daí, né? O que está acontecendo com São Paulo? São Paulo é o tal do navio, né? Do Titanic, que está no mar. Os caras que trabalham no Titanic não estão dando conta de manter esse navio bem. E no desespero o cara vai trazendo gente para dentro do navio, É. não é? Gente de qualidade Enquanto duvidosa. alguns estão tocando violino. Exatamente, e a galera tocando violino. Então, assim, o São Paulo tá bem assim. Agora, se você pergunta para mim, Rony, você queria o Hernanes ou não? Pô, eu ia votar, não quero. Né? Eu quero o Profeta, não sei, vamos ver como é Sim. que ele tá, enfim. Por É esses que- aspectos que eu citei. E, vamos falar uma coisa, ó, mesmo que seja uma aposta, nesse contexto, é uma aposta. Eu sei que os mais fanáticos vão me xingar, porque você não pode nem cogitar uma coisa dessa, porque sob esse contexto é uma aposta sim. Sim. Mas quando a gente olha pro banco qual é o e- Hernanes e que vê chega, né? qual é o E vê Hernanes o que vai Gomes, chegar, a gente vê Jonathan Gomes, esse Isso. ainda tem um crédito, vamos mudar não tempo chegou, ao tempo, né? chegou agora. Aí você vê, contratando jogador do Jorge Wilstermann, o Tomás, É verdade. 30 anos, É. e outros aí. Cícero. Cícero. Então, diante desse daí, pô, o Hernanes, a gente tem que estender tapete vermelho Com pra ele. certeza. Até pela É. história que tem com a gente, Bom, né? Isso é- aí você falou, né? A gente falou aqui
até você falou do golaço, né? Que foi a contratação do Hernanes, o acerto da diretoria. Sim, parabéns ao Leco e ao Pinotti. Eu vi um vídeo dele, Nesse só, caso- viu, Cacá? Eu vi um vídeo Sim. dele, inclusive, o pessoal deve ter visto no YouTube, enfim, ele se despedindo da Lazio. Eu não tinha assistido esse vídeo, já faz um Sim. tempo que ele saiu da Lazio, ele chorando, você viu, Inácio? Os Os torcedores abraçando ele, cara, Isso. ele começou a chorar. Então, assim, é um cara que tem um envolvimento com a camisa que hoje em dia você quase não vê no futebol. Esse comprometimento dele tem que contaminar o elenco Boa. do São A Paulo. hora que ele chegar, eu vou buscar ele no aeroporto. Dois. Vamos lá, Assim, Caio. assim como Não, assim, menos. Assim como eu Rony- posso levar o Cícero a qualquer eu momento. vou levar o E a Cícero. gente né? leva alguns e... Eu levo- Não, meu, assim como o despacha Rony foi alguns, buscar o hein? Leônidas, eu vou buscar o Eu Hernanes. trouxe o Leônidas aqui Não, no ombro. mas esse negócio, eu vi uma galera, a gente frequenta muitos grupos de WhatsApp, muitos do São Paulo. Meu, já tinha uma galera assim alucinada, né, meu? Vamos buscar no aeroporto. a gente tá isso facinho. mostra Não, a carência, né? do torcedor É, São Paulino. então, Nós aí estamos todos se nós. apegando em qualquer situação. Aí é o seguinte, então, dentro disso, fica a pergunta. A diretoria com essa contratação, apesar do golaço, quis tirar o foco dos problemas? Acaba tirando, Tira. né? Mas Eu também acho não, que mas não tira. diminui a boa Sim, contratação. eu acho que entendeu? nessa questão, ela não quis tirar o foco do problema. Foi uma oportunidade Foi uma mesmo oportunidade que apareceu e foi uma grande bola dentro Foi. né, da diretoria de futebol que eu, particularmente, critico abertamente. Aliás, muito Desde, fraca, né? desde É, que o Pinotti... Você questiona. Pinotti é um São direito. Paulino fanático como nós, né? Viveu em arquibancada. Mas assim, ele no comando da diretoria de São Paulo, terrível. Não tem nenhum acerto. Não tem Não Mas tem sabe expertise, não tem conhecimento. Mas sabe uma... Pode falar, pode falar. Não, mas sabe uma coisa? A gente jogou bastante pedra, assim, né? Não no mau sentido, instaurando crise e tal. Eu sempre friso isso, porque é nosso objetivo. A gente não defende gestão A, B ou C. E nós não temos força pra nada. Não, mas a gente tem o Flight. direito, de falar. democrático de debater essas Como São Paulinos, coisas. claro. De elogiar, né, e criticar. Lógico. Mas eu acredito que o Pinotti, diante dessa grande merda que foi esses primeiros 7 meses, esses erros, os caras, assim, cara, ninguém é indiferente, nós aqui na nossa vida, diante de situações que acontecem, os caras começam também a formar de tanto levar porrada, né, de erros, os caras estão se mexendo. Então, estão consertando o avião em pleno voo. Tudo né? bem, mas é melhor assim do que o avião melhor caindo, do que o né, avião meu? cair, lógico. entendeu? Então, assim, tem que dar essa questão do Hernanes. Estão cogitando outros jogadores Sim. também de peso, que precisa mesmo. O São Paulo tem 385 milhões de dívidas, só que a vida é uma contradição, porque se ele não monta um bom elenco agora, até para salvar dessa situação e projetar um 2018, você imagina quanto que perde se o São Paulo for para a segunda divisão, não Sim. disputar Libertadores e etc. O prejuízo é muito O maior. único questionamento que eu faço nessas contratações é o seguinte. É do Cícero. Não, a maioria vem Wellington por Neves. empréstimo. É. Então isso é muito complicado para você E- manter uma base de time. Por exemplo, daqui 5 meses, nós temos que sentar com os chineses Mas e negociar o Jusilei. Nossa, você imagina É solução o caminho. curto prazo. Então, Solução curto prazo. Mas não pode, a gente tem que ter Não, não pelo pode. menos essa base, porque senão vai o Jusilei Mas não embora vai, daqui a ó, pouco. na hora quer que tá ficar, né? afundando, na hora que tá afundando o navio, Sim. o cara não vai fazer Eu medidas sei, para, não é eu verdade, sei, Inácio? eu concordo com você. É para Tipo, pra o agora. Jusilei vence em janeiro. O Hernanes vence no meio do ano que vem. Tipo, no meio do turno do Se brasileiro. chegar numa... Você chega Arrebenta numa... Se com o chegar numa trabalho do Libertadores, técnico. arrebenta. Entendeu? Exatamente. Você acaba... Nesse ponto, Não tendo- contratual tem que tomar esse cuidado. E ele tem que vir com o passe fixado, se quiserem Exatamente. comprar. Porque o Jusilei, ele veio e não tem preço de passe fixado. Aí piora mais ainda a situação. porque aí os caras Porque o estão cara vendo pede o que vendo quer. de jogar bola O cara pra tá, caramba, o cara, agora ferrou, ele e o né? Petros ali, com certeza eles vão ser o eixo central, o ponto de equilíbrio da equipe. É. Né? Bom, mas Já durante- tá começando a mas despontar durante assim. toda a semana a gente teve muitas notícias boas. Né? Centurião acho que foi pro Genoa. Enfim, Centurion, ganhamos. Não é Centurion. O Hernanes chegou e acho que a maré tá mudando. tá A maré tá mudando, começando a mudar. Bom, Inácio, eu vou aproveitar já que você tá mandando bala aí, e é o seguinte, vamos chamar a vinheta aí da Curva Norte Morumbi?
Beleza? Vamos chamar a vinheta então. E aí é o Tricolor Sem Mimimi com Inácio Barreto. Curva Norte Morumbi. Tricolor Sem Mimimi. Bom, então vamos lá. Antes do Inácio fazer o comentário aí, a gente vai ouvir o áudio do Caio Henrique, que também é frequentador lá da Curva Norte, é amigo aí do Inácio. Vamos ouvir o Caio. Fala galera, aqui quem fala é o Caio da Curva Norte. Gostaria de saber o que vocês acham da contratação do Hernanes e o que ele pode agregar aí com o time do Dorival Júnior. Fala, Caião, abraço. Seguinte, quanto à contratação do Hernanes, eu acho que foi uma excelente bola dentro da diretoria, né? É um grande ídolo, multicampeão pelo São Paulo, acho que tem muito a agregar. E você também me perguntou como o Dorival Júnior encaixaria ele no time. Acho que com certeza o Dorival vai formar um quadrado aí com Jusilei, Petrus, Hernanes e Cueva. O Hernanes ele tem uma movimentação boa, passes precisos e o nosso principal defeito hoje qual que é? Arremate de fora da área. E o Hernanes, se ele voltar do mesmo jeito que ele jogava, porque ele fazia cada gol, eu lembro de um gol dele no Mineirão, que ele jogou a bola no ângulo, que foi sensacional. E sabe uma coisa que pode determinar também a chegada do Hernanes? Cara, como ele tem esse passe muito bom ali na meiuca, vamos dizer assim, o Prato vai ficar menos isolado. Também, concordo com você. Acho que o passe em profundidade aí do Hernanes pode ajudar muito o Prato. Chega pouco a bola pro Prato e quando chega quadrada. Quadrado e o Prato também, vamos dizer, não é vamos combinar. Um grande matador de bolas, né? Ele é um grande finalizador. Ele é um matador, mas não de bolas. Mas pode influenciar nessa dinâmica. E você falou uma coisa, né? O fato do Hernanes jogar bem com as duas pernas, ele vai fácil nos dois lados do campo, é um cara que, né, circula com tranquilidade. Com certeza. Aí, né, meu? Então... Até ele começar a jogar, a gente precisa arrumar só um lateral direito. O lateral esquerdo, mas talvez o Edmar fez ontem um arroz com feijão razoável, urbano, né? Sim. Urbano, fez isso. Tá certo, né? Vamos ver. Agora o lateral direito tem ali, né? O Araruna tá falando que joga pela direita. Eu prefiro ele como volante. Exatamente, mas... esse moleque é bom. Ele mas no meio. No meio, Não cometa esse erro de começar a ficar como Coringa, que pode marcar a carreira dele, como aconteceu com muitos jogadores, exatamente. O Jean e o Muricy, pra mim, ele afundou o Arouca no São Paulo com essa mania aí. Ele ferrou jogou pouco no Santos depois, né? Mas, como volante. Mas vamos em frente. Vambora. É isso aí. Bom, então, respondido, esse foi o quadro Curva Norte Morumbi, Tricolor Sem Mimimi. Meu amigo, é o seguinte, saiba que a gente tá sorteando aí mais uma camisa oferecida pela futegolretro.com, pelo site futegolretro.com, tá certo? Essa aí é a camisa, né, que vamos sortear durante essa semana. Para você ganhar aí, para você poder concorrer a essa camisa, basta curtir e compartilhar esse vídeo nosso que tá rolando agora no Facebook. Curta e compartilhe com a hashtag São Paulo Raiz e conte pra gente onde você estava e o que você estava fazendo quando o São Paulo foi campeão da Libertadores de 1992. Tá certo? E se você não for sorteado, tudo bem, é só entrar lá no site da futegolretro.com, escolher a sua camisa e comprar, né, meu? Porque o preço lá, meu, baixinho, tranquilo, não tem erro. Futegolretro.com é o parceiro aí do programa São Paulo Raiz. E por falar também em parceria, você, dono de restaurante, agora... hora do almoço, né, meu? Sabadão, dia da feijoada. Se a friaca danada. Pelo amor de Deus, uma feijoada agora caia bem, hein? Se quiser, estamos aí, hein? Estamos aí. Entre em contato com a gente, tem pelo WhatsApp, tá aqui, ó, o nosso número, tá fácil. Aquele torresmão com cabelo que vem com gilete pra tirar. Delícia, cara, delícia. É só entrar em contato aí com a gente, ó. Você acha que é fácil manter esse corpinho aqui, né, Cacá? Não é verdade, pô? Pô, tá em forma, hein? Tá certo? Bom, mas vamos adiante aqui. É o seguinte, além do quadro aqui do Inácio, temos também... Vamos chamar outro quadro, então. Pô, tava falando das camisas retrô do futegolretro.com e agora
Antes da gente começar o quadro aí, camisa que entorta o varal, vamos ouvir aí o nosso ouvinte Guilherme Dorini, que é da cidade de Bauru, que tem uma pergunta aí pro Rony e vai aí abrir então o debate no quadro Camisa que entorta o varal. Roda a vinheta. Camisa que entorta varal. A história do tricolor. Uma boa tarde para os amigos e São Paulinos do programa São Paulo Raiz. Aqui quem está falando é o Guilherme Dorini, de Botucatu, interior de São Paulo. E vamos lá, falando entre Zete e Rogério Ceni. Para mim, Zete é o melhor goleiro que o São Paulo já teve, nos últimos anos. Rogério Ceni, para mim, é um grande ídolo. Foi um mito mesmo, né, dentro das quatro linhas. Ele, apesar de ser goleiro, ele foi também um grande goleiro artilheiro, com mais de 100 gols aí pelo tricolor paulista. O Zete já foi o melhor embaixo das traves. O Zete fez grandes defesas, fez grandes atuações, ele sempre foi muito motivado, Zete, e até mesmo Pintado já falou que Zete foi sim melhor que Rogério Ceni embaixo das traves. Até mesmo Zete falando no goleiro, né? Falando do goleiro, Zete já deu afirmações dizendo que sim, Rogério Ceni é o maior ídolo do São Paulo, mas que para uma pelada o Zete se escolheria para jogar no gol. Então é isso, gente. Eu acho que o Zete é o melhor goleiro, sim, com certeza. Em 92, 93, ele jogou demais na Libertadores, jogou demais nos Mundiais, juntamente com aquele time que era impecável, um time impecável mesmo, de 92 e 93. Zete, com certeza, para mim, é o melhor goleiro que o São Paulo já teve, em comparando aí com o Rogério Ceni. Rogério Ceni, o maior ídolo, e Zete, o maior goleiro do São Paulo desses últimos anos. Muito obrigado, gente, um grande abraço e bom programa aí, bom programa para vocês, de galera do São Paulo Raiz. Então vamos lá. Rony, qual é a história que trazemos essa semana, meu amigo? Olha, realmente é um cara que tem muita história no São Paulo Futebol Clube, né? É um cara que trouxe pra gente muito título, trouxe pra gente muita alegria, né? E por que a gente vai falar dele hoje? Tá fazendo exatos 27 anos que esse cara vestiu pela primeira vez a camisa do São Paulo Futebol Clube. Porra, quem é? Quem é? Quem? O Rony não passa nem pra gente, meu. Esse é segredo. É o Zete, grande Zete. Grande Zete. É o nome mais estranho que tem no mundo aqui, o Armelino Donizete Qualiato. Não, mas isso é o de menos. É o de menos, não é verdade? Grande Zete. O maior goleiro que eu vi jogar com a camisa do São Paulo. Ih, agora... Polêmica, exclamação. Polêmica, exclamação. Vamos falar do Zete, que realmente o Zete marcou presença na vida do São Paulo. Não é? Um cara que fez 432 partidas com a nossa camisa e perdeu 92 jogos, para que vocês tenham uma ideia. Então assim, o cara ganhou muito no São Paulo, claro que tinha um grande time, né? Foi montado um grande time na época do Telê, e o Zete tem uma história muito interessante, alguns de vocês sabem, até porque há 27 anos, muitos que estão nos vendo aí não estavam nem aqui. Exatamente, né? O Zete, ele vem do nosso rival ali de muro da Água Branca, certo? Num momento muito difícil da vida dele. Ele tinha sofrido uma fratura num jogo contra o Flamengo, Maracanã. Né? Exatamente, até o Gaúcho entrou no gol, né? E o Zete acabou passando um tempo, ele ficou meio isolado no Palmeiras, né? Em tratamento, o Palmeiras não deu muita importância para isso. E o São Paulo, que hoje traz jogador machucado que não se recupera, naquela época trazia jogador machucado que virava campeão. Era um pouquinho diferente, né? O Zete vem para o São Paulo e passa a se tratar no São Paulo, a treinar no São Paulo e virar o que virou, né? O grande Zete, são 13 títulos aí, títulos os mais importantes, inclusive os 2 mundiais e as 2 Libertadores. Né, entre outros, né? Entre outros. E tem uma coisa, né? Quando ele começou a jogar, ele acabou com a titularidade de 5 anos do Gilmar Rinaldi. Grande Gilmar. Que foi pro Flamengo, se não me engano. Isso, ele justamente ele estreia num amistoso no sul de Minas, em Pouso Alegre, interessante isso, né? Eu não me lembrava disso. No lugar do Gilmar. O Gilmar sai, ele entra, né? Então, a partir daquele momento, ele começa a assumir essa titularidade de São Paulo para não sair mais e dar tudo o que deu pra gente.
O que é importante falar do Zete, nesse momento de goleiros que a gente está tendo um pouco mais de menor qualidade, vamos chamar assim, é que o Zete é um daqueles que faz parte de uma história rica de goleiros que o São Paulo teve. Não é verdade? Se você vai trazer dos anos 40 o King, o Gijo, se você entra nos anos 50, começo dos anos 60 com o Poi, o grande Poi, se você começa nos anos 70 com São Sérgio, bicampeão paulista 70-71, não é verdade? A chegada de Valdir Pérez, dando o primeiro título brasileiro pra gente, e passa no São Paulo boa parte da vida dele, não é verdade? Nós vamos ter a partir disso quem? Nós vamos ter Gilmar Rinaldi, nós vamos ter o Zete e nós vamos ter o mito Rogério Ceni, né? Que pra mim é o maior goleiro que vestiu a camisa do São Paulo. Pra mim é o Rogério, dos que eu vi jogar, é só o terceiro. Qual que seria o só? negócio é mais Valdir Pérez depois do Zete. Boa. Valdir Pérez depois do Zete. Pra mim o Zete é disparado o maior goleiro. Não, disparado. O Zete é o... Ricardo. Eu penso que o Rogério, ele pegou uma fase em que a mídia também chegou mais apurada. Né, porque a fase da internet, integração total, comunicação global, isso também influenciou. Porque o que o Zete jogou, eu sou mais... Eu sou tecnicamente, assim, falar tecnicamente, assim, em termos de defesa, plasticidade, né? Nós não somos treinador de goleiro. O pênalti do Gamboa. E os 20 e tantos títulos que ele ganhou contra ele. Eu sou mais o Zete, mas em nada diminui também o Rogério Ceni. Sim, os feitos do Rogério, imagina, os números, isso é uma questão de opinião. Isso, os números do Rogério é aquilo que eu costumo dizer. Se você juntar a questão técnica e a questão de conquista de números, gente, eu não estou falando mal do Zete, lógico que não. O Zete foi maravilhoso no São Paulo. Mas assim, é claro, como é uma questão de opinião pessoal, né? O que traz isso para o São Paulo, que eu acho muito legal a gente fazer essa ponte do passado, da história gloriosa, para os dias de hoje também. E é importante a gente fazer esse contraponto, não é? Que o São Paulo hoje tem 3 goleiros que a gente tem problema. Não tem 3 goleiros, não tem nenhum goleiro. Sim, estão lá com a camisa de goleiro. Mas ó, só um pitaquinho é o seguinte, eu não condeno tanto o Renan, não, cara. Eu daria mais um tempo. Tá jogando bem. Eu daria assim, o Denis não teve um ano e meio? Mas não é um goleiro que você senta na arquibancada e fala assim, né? Nossa, tô tranquilo, entendeu? Não, mas ó, vou colocar, não vou, tô aqui. Ele tomou uns 3 gols de bola de fora da área nos últimos jogos, mas salvou contra o Fluminense dentro do Morumbi também. Mas goleiro bom é aquele que faz milagre direto. Mas assim, só colocar uma questão. Eu acho que o Renan, agora com a chegada do Dorival, o time se estabilizando mais, aí eu quero ver o Renan sob esse novo contexto. Porque naquele caos que tava, é duro. Coloque-se no lugar dele também. Não, jogar certeza. Bem com aquela zaga lá. É difícil. Tem uma coisa até que... E tem uma coisa que eu acho. Porque é o seguinte, quando o goleiro aparece muito, alguma coisa está errada. Isso. Não tenha dúvida. E o Rogério, muitas vezes, apareceu muito nesse contexto. Mas é o que a gente fala, né? Não de marcar gol, mas goleiro, de defender. Tudo bem que é uma máxima do futebol e não uma regra. O goleiro bom é aquele que joga e que aparece, cara. Né? Então, assim, não adianta também o goleiro ficar lá, a bola, é uma bola indefensável. O goleiro bom pega as bolas indefensáveis, né? Sim, não isso que difere o goleiro, né? Exato. Para você ter uma ideia, essa questão que o Inácio colocou, a gente tem 3 e não tem 3, né? O São Paulo, só para lembrete aqui, voltando à esfera da história tricolor, nós nos anos 70, em quem viveu isso vai se lembrar, o Minelli tinha um impasse terrível. O Toinho veio do Sport Recife para São Paulo, né? Ele tinha o Valdir Pérez, que era top, e realmente nós lembramos muito bem, fantástico o Valdir, não desmerece em nada o Valdir, aquilo que o Zete produziu, muito pelo contrário, né? Nós temos aqui o Valdir Pérez, ele tem 615 jogos pelo São Paulo. É um número fantástico, né? E o que o Minelli teve que fazer? Diante dos 2 grandes goleiros que ele tinha, era um rodízio de 3 jogos. O Valdir Pérez jogava 3, não era um e o outro, não. Você vê como o Minelli já era, né? O Minelli, ele punha o Valdir 3 e Toinho 3. Valdir, ele fez isso durante muito tempo dentro do São Paulo, porque ele tinha 2 goleiros. Em que ano isso daí? 77, mais ou menos. E a gente... Logo depois do título brasileiro. Isso é um papo, uma outra discussão, mas só para pontuar a questão é a seguinte, e quando vem um Osório, passa pelo São Paulo, outros técnicos, outros times, o rodízio é uma coisa, nossa, parece que estão inventando a roda. Isso, exatamente. Né? Então, o Minelli produzia isso na metade dos anos 70, não é? Com o São Paulo. Só para lembrar dessa questão de goleiro. Hoje entra um e sai outro e a gente continua tendo dificuldade. Isso até é um papo para outro programa. Nós também nunca tivemos goleiros preparados depois do Ceni, porque ele também era faminha.
Qualquer técnico que falasse em rodízio com o Ceni, ele não deixava. Mas não dava pra ter rodízio com o Ceni. Não, mas pelo menos alguns campeonatos você poderia. Mas tiveram momentos que ele jogou machucado. Eu tenho algumas críticas. A mulher do Denis tem uma ponta de razão em algum. Não largava o osso. Essa é a crítica que eu faço ao Só vamos fazer o seguinte, homenagem nossa pro Grande Zete, senão a gente vai vamos falar. Vamos em frente. Grande Zete, abração pro você, continuamos, né? Torcendo por você no seu trabalho, na sua atividade, e você tá no coração tricolor pelo resto da vida. Aliás, quem tiver o telefone do Zete, manda pra gente, porque a gente gostaria muito de trazer o Zete. Vamos colocar ele aqui. A gente vai trazer ele aqui um programa inteiro, só pra ele. Boa, só pra falar. O Zete é do coração. O Zete Pô, o cara é o Zete! Quem nunca jogou bola foi pro gol e Zete! Pô, todo mundo, né, meu? Grande Zete. Grande Zete. Tá certo? Então esse foi o quadro Camisa que Entorta o Varal. Vamos ouvir agora aqui um recado do Carlos Porte, o nosso parceiro lá do programa Opinião Tricolor. Salve, nação tricolor, boa tarde. Quem fala é Carlos Porte, apresentador do Opinião Tricolor, mais uma vez aqui no São Paulo Raiz, para comentar um pouco, né, dessa nova etapa da vida do São Paulo, brigando contra o rebaixamento e ao mesmo tempo fazendo da sua torcida o principal elemento para sair de mais uma fase difícil. Foi muito bonito que nós assistimos aí no Morumbi nesse meio de semana, nessa quarta-feira de muito frio, onde mais de 22 mil São Paulinos, contra todas as adversidades. O fator custo Morumbi, a ausência de transporte de massa, o frio, o horário, fizeram do São Paulo o principal jogador aí para acompanhar essa escalada rumo definitivamente à saída do Z4 e a quem sabe postular alguma coisa a mais no campeonato. Afinal, Hernanes está voltando, o Profeta retornou ao Morumbi e lembra muito que foi o retorno do Kaká. E o São Paulo no ano anterior também tinha tido um brasileiro terrível. E aí contou com a volta de um líder, com a volta de um prata da casa de valores positivos, que agrega grupo, que faz o São Paulo encontrar o principal elemento do próprio São Paulo Raiz, ou seja, a sua identidade. Toda boa sorte ao Hernanes, toda boa sorte ao Prato, aos reforços que possam chegar. A gente tem uma linha crítica diante da perpetuação do poder, mas acertou, meu amigo. É aplauso, sem dúvida nenhuma. E é isso. Deixo um abraço a todos da mesa. Parabéns por mais um São Paulo Raiz, a nossa companhia do rádio aos sábados. E convido vocês também a participarem das nossas transmissões pela internet, na TV da internet AltV, toda quinta-feira às 8 horas da noite em altv.com.br. Abraço para todo mundo, vamos para cima que segunda-feira tem mais, nos vemos no Morumbi, São Paulo e Grêmio 8 horas. Valeu, abração, tchau, tchau. Meus amigos, está chegando ao final mais um São Paulo Raiz. Muito obrigado a todos aí pela companhia, pela audiência. Obrigado, Flight. Tamo junto, Kaká, Inácio, Rony, o França, que hoje não pôde vir, e a todo mundo que tá assistindo em casa aí. E participem, né, mandando o WhatsApp pra gente. Tem a nossa página no Facebook, o São Paulo Raiz. E até semana que vem, né, que tomara que a gente vença o Grêmio. Esse jogo vai ser dureza, mas é um teste de fogo pra gente ver aonde a gente pode chegar nessa temporada. Tá certo, então. Obrigado também, Inácio, mais uma vez aí. Tamo junto, hein? Boa tarde a todos. Foi um prazer estar com vocês novamente. Flight, Kaká, Rony. Um abração pro meu amigo França, que hoje não pôde estar no programa. Qual é o almoço? Ele tá no... Galera, é o seguinte, segunda-feira que a gente coloque mais de 40 mil pessoas para empurrar o tricolor. Um abraço, até a semana que vem. A gente tá pedindo aqui uma feijoada, o França tá na feijoada agora, certeza. Feijoada em Paris. Rony, brigadão também mais uma vez, meu amigo. Obrigado, meus amigos. Eu vou pedir uma permissão aqui para os meus queridos colegas, né? Os senhores também aí que estão nos vendo e nos ouvindo. Está fazendo exatamente agora 2 anos do passamento do meu querido pai, o seu Nilton. Né? E eu tenho que citar isso aqui rapidinho, por quê? Porque ele que me fez São Paulino, né, cara? Foi o maior São Paulino que eu conheci. Seu Nilton, aí em cima, torcendo pela gente, hein? Tudo de bom, galera? Bom, então é isso, meus amigos. No próximo programa, não se esqueça, nosso WhatsApp, 11 94542 8608. 11
945428608, mande o seu áudio, mande o seu alô. Ô, Cacá, com relação ao Zap, o Zap serve para mandar mensagem enquanto tá rolando aqui o programa, mas você pode mandar depois também, porque a gente tem um grupo no WhatsApp do São Paulo Raiz Torcida. É, isso aí a gente põe lá também pra galera ouvir, beleza? E é o seguinte, meus amigos, essa semana foi muito bacana, né? O nosso programa passado teve mais de 20 mil visualizações. Então, muito obrigado mesmo a você que nos acompanha, que tem acreditado aí no programa São Paulo Raiz. Obrigado pela sua audiência, continue sempre com a gente, você é sempre muito bem-vindo, tá certo? E agradecemos também, mais uma vez, ao site futegolretro.com, que é o nosso parceiro, que está oferecendo aí uma camisa para ser sorteada, tá certo? E dentro de 30 minutos depois do programa, a gente vai anunciar na nossa página Facebook /São Paulo Raiz o nome do vencedor. E aí a gente entra em contato para entregar a camisa, como entregamos a camisa de goleiro da semana passada para o Eduardo da Silva. Isso mesmo. E também, a gente também deixa aqui o nosso agradecimento especial à equipe da Box Media, que faz essa transmissão aí. Apesar Não de. fala o nome. Apesar do nome impronunciável, né? Apesar de, Box Media, grandes parceiros, excelente trabalho, boxmedia.com.br. Visite o site, veja o portfólio e faça seu orçamento. Então, Nação Tricolor, muito obrigado, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado com o nosso São Paulo Raiz e com o nosso Tricolor até que enfim decolando. Ufa! Um ótimo final de semana para todos e até sábado que vem.